Sempre eu irei, pois eu sei que vive estar, e um dia voltará do céu pra nos buscar. É sempre eu irei, aleluia. Amém. Só o barulho do silêncio. Eu esqueci o óculos, mas faz parte. Eu acredito que todo momento que a gente se reúne, principalmente nós que conhecemos a palavra, é um momento também, mesmo comemorativo, né, em relação ao Dia dos Pais, que foi domingo passado, mesmo sabendo também que todo dia é o nosso dia, todo dia é o dia de vocês. Esse momento a gente tem que agarrar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus, né? Então, eu irei aqui fazer uma breve reflexão. Pode ser até que demore um pouquinho, porque eu esqueci o óculos. Mas o texto bíblico está em Lucas, capítulo 8, versículo 40, 42, 90, 49 e 56. E aconteceu que quando voltou Jesus à multidão, o tema é um grande pai. E aconteceu que quando... Ai, vamos orar antes. Faz parte. Querido Jesus, aqui nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua santa presença, para Te agradecer, Senhor, por todos os pais que estão aqui, pelos que ainda não vieram. Torcemos, Senhor, para que eles venham e desfrutem com a gente este momento, Senhor, tão especial. Amém. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, acolha cada coração, Senhor Jesus. Que cresça em nosso interior, no nosso mais profundo íntimo, a certeza, Senhor, que embora os problemas venham, as dificuldades, o Senhor está ao nosso lado. Amém. Trabalhe e capacite cada pai que está aqui. E abençoe também, Senhor, de uma forma toda especial, essa nossa equipe feminina que esteve, Senhor, todo o tempo aqui e outras que não puderam estar aqui. E que o Senhor trabalhe, Senhor. Que Amém. o Senhor nos motive a todo instante para não parar aqui, Senhor, esse projeto, mas para que ele possa crescer. E que vários amanhecer com Deus que a gente possa estar fazendo, Aleluia. Senhor, juntos. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Um grande pai. Liane, qual que é o capítulo? Lucas 8. 8. Versículo 40, 42, depois 49 e 56. O texto fala, um grande pai. E aconteceu que quando voltou Jesus à multidão, o recebeu, porque todos os estavam esperando. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta. A morte. E indo ele, apertava-o à multidão. Há muitos homens que no mundo consideramos grandes, reis e poderosos políticos, que mantiveram a paz ou que conquistaram territórios são considerados grandes. Grandes generais, que foram grandes líderes nos campos de batalha e são considerados grandes. Atletas que emocionaram os espectadores com suas habilidades são chamados de grandes. Mas neste dia, queremos pensar com outro foco. Pensamos nos homens considerados grandes por Deus. Estes são homens que provavelmente são desconhecidos pela maior parte do mundo. Mas são grandes homens que chegaram à fé em Cristo. Homens que foram fiéis às suas esposas, pais que foram exemplos para seus filhos. Estes são grandes homens. Amém. No texto da Bíblia, no texto bíblico da mensagem deste culto, temos exatamente um homem assim, e seu nome era Jairo. Agora, o que significa... Agora,
verde. Estes são homens que provavelmente são desconhecidos pela maior parte do mundo, mas são grandes homens que chegaram à fé em Cristo, homens que foram fiéis às suas esposas e seus amigos. Agora, o que qualifica Jairo a ser considerado um grande homem e, mais que isso, um grande pai? Jairo fez a maior coisa que um pai pode fazer. E ele foi até Jesus. A princípio isso não parece muito, mas fará toda a diferença em sua família. Muito se fala de pais desonestos, ausentes, pais abusivos e coisas do gênero. No entanto, o maior abuso que um homem pode fazer é deixar de liberar sua família espiritualmente. Concorda? Sim, amém. Você pode não ser tudo o que precisa para ser um pai, mas venha até Jesus e ele mudará a sua vida. Ao permitir que Cristo mude sua vida, não só você, mas toda a sua família será impactada. Amém. Amém. E eu tenho prova disso, porque assim, quando eu frequentava a igreja só com os meus filhos, quem está aqui sabe, como eu não era atuante. É verdade ou não é? Sim. Eu só entrava aqui com os meus filhos, ele vinha me pegar aqui na porta e ir embora. Mas depois que ele se juntou a essa família novamente, a gente pode agora desenvolver todo um trabalho. Amém. O que Deus quer é que a família esteja junta, unida nesse propósito. E a Bíblia diz, quem era Jairo? A Bíblia diz que ele era importante homem religioso. Ele era governante da sinagoga, um líder respeitado em sua comunidade e entre seu povo. Mas isso não foi suficiente. Ele reconheceu sua dependência de Deus, a sua insuficiência, precisando ser humilde diante de Deus. O orgulho levará ao fracasso religioso e isso levará a família à ruína. Mas o que levou Jairo até Jesus? Uma crise em sua casa. Sua filha estava morrendo. Isso era algo que ele não conseguia lidar. Sua posição não lhe oferecia nenhum alívio. Ele veio até Jesus humildemente, caiu aos pés de Jesus. Ele implorou a Jesus que fosse à sua casa. A melhor coisa que um pai pode fazer por sua família é convidar Jesus para entrar na sua casa. Amém. E então, o que será necessário para levá-lo a Jesus? Jairo demonstrou um belo exemplo de amor de um pai. No versículo 42. Ele veio falar com Jesus sobre sua filha. É necessário que homens duros e fortes se aproximem humildemente do Senhor e chamem a Ele por seus filhos. Como pais, conseguem ter uma ideia de que Jairo estava passando? Como pais, vocês conseguem ter uma ideia do que Jairo estava passando? Sim, podemos imaginar. Aqueles filhos que admiravam seu pai e acreditam que ele pode fazer qualquer coisa no mundo. Se estiver quebrado, ele pode consertar. Se der errado, ele pode arrumar. Os filhos mais privilegiados do mundo são aqueles que têm pais que vão orar por eles. Amém. Pais que se preocupam com o que acontece com eles. Pais E Jairo enfrentou o maior teste de fé. Aí ele teve que esperar em Deus. Antes de Jesus responder ao seu pedido, outra pessoa buscava Jesus. Você consegue imaginar o que aconteceu? Outra pessoa tentando chamar a atenção de Jesus. A mulher com fluxo de sangue havia tocado a orla de suas vestes. Enquanto Jesus lidava com a necessidade dessa mulher, Jairo teve que esperar. A maioria das pessoas não sabe esperar, mas o Senhor sabia o que estava fazendo. Parecia que Jairo estava esperando demais. Enquanto observava a conversa entre Jesus e a mulher, ele esperou pacientemente, alimentando sua fé.
Enquanto esperava, ele teve o privilégio de observar um milagre de cura. Exatamente o que ele desejava que o Senhor fizesse pela sua filha. Mas logo após isso, um servo chegou com notícias terríveis e chegou até Jairo e disse: Jairo, desiste, a tua filha já está morta. Eu só posso imaginar todos os tipos de emoção brotando dentro do coração dele. Dor pela perda da sua filhinha, frustração pela interrupção da mulher e talvez arrependimento de não ter ido até Jesus antes. Mas ele não agiu de acordo com qualquer uma dessas emoções. Jesus falou palavras maravilhosas de encorajamento. Não temas, crê somente. Amém. Como Jairo poderia ter feito? O que era grande valor para ele se foi. Sua filhinha estava morta, mas Jesus estava lhe dizendo para acreditar. Fé é acreditar quando parece que tudo está impossível. Sua fé se tornou realidade enquanto ele e sua esposa observavam o nosso Salvador pegar sua filhinha pela mão e trazê-la de volta da morte. Amém. Deus é tremendo. Em Romanos 6,23 está escrito: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Precisamos entregar nossos filhos essa oportunidade de um encontro com Jesus, a vida. A vida eterna só está disponível através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Nesse texto da Bíblia, podemos ver que Jairo, como um grande pai, ele também foi. Porque fez a melhor coisa que um pai pode fazer. Ele veio até Jesus, levou Jesus para sua casa para dar vida à sua amada filha. Foi um bom pai, porque demonstrou amor por sua filha. Ele foi grande por causa da sua fé em Cristo Jesus. Embora este mundo possa nunca considerá-lo grande, embora esse mundo não possa lhe considerar grande, mas na perspectiva de Deus ele era. Como Jairo fez hoje, você pode vir até Jesus. Você pode amar seus filhos o suficiente para interceder por eles. Sua fé pode ser forte o suficiente para resistir ao teste que uma crise trará. Jesus disse: não temas, somente creia. O convite é feito hoje e que para você coloque sua fé em Jesus Cristo. Renda-se para ser o que Deus quer que você seja. Venha hoje pela fé em Jesus Cristo, crendo em sua palavra e leve Jesus até os seus filhos. Amém. Então, para continuarmos nossa programação, eu convido o irmão enfermeiro. Ele vai estar aqui para estar passando aqui uma palestra, né, com os irmãos sobre a saúde masculina. E eu acredito que vai ser bastante proveitosa. Amém. Bom dia, senhores. Bom dia. Satisfação estar aqui, né? Parabéns aí a todos os pais, né? De alusivo aqui que o pessoal aqui da igreja do Alto da Cruz está preparando. Então, assim, nada melhor do que a gente falar sobre saúde também, né? Porque se você está aqui hoje, é porque você tem saúde. É verdade? E se você não tivesse saúde, você com certeza estaria ali procurando meios para que viesse recuperar mesmo. E tem um texto, irmãos, antes de adentrar no assunto aqui, que é em 3 João, versículo 2, que diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então o desejo de Deus é que você, que eu, que todos os seres humanos tenham o quê? Saúde. E quando você tem saúde, com certeza será usado mais ainda no desenvolvimento da pregação do Evangelho. E aí a irmã Rosângela chegou: Denise, tem como você ir lá no domingo, falar um pouco sobre a saúde masculina, principalmente sobre um problema que assola o público masculino? Quem tem uma ideia aí? Próstata. É isso aí, é isso aí. Quase acertou. É isso aí, ele acertou na mosca, né? Então, é uma situação, irmãos, que infelizmente afeta demais o público masculino. Dentro desse assunto, só para vocês terem uma ideia, no público masculino, o câncer de próstata só perde para o câncer de pele.
Vocês entenderam aí? Então, assim, é um problema sério que afeta o público masculino. Até porque o público masculino vai pouco até o médico de forma preventiva. Porque a maioria da gente que é homem, a gente só vai no médico quando já está nas últimas. É verdade que é assim que acontece? Então o foco justamente aqui é que a gente possa conversar e abrir a nossa mente. Se a gente vai até o mecânico fazer uma revisão do carro ou da moto de forma preventiva, você não vai ficar no prego na estrada, não é assim? Não é assim, pastor? Quando você vai daqui para Teresina ou vai visitar a sua família, você faz uma revisão antes, né? Por quê? Para que você tenha segurança em todo o percurso da viagem. Não é diferente para com a nossa saúde também, principalmente saúde masculina. Se você não procura de forma preventiva, infelizmente, irmão, você vai procurar de forma curativa. E talvez possa funcionar e possa não funcionar, tá certo? E aí, tem aqueles questionamentos. Ei, mas quando é que eu devo fazer um exame de próstata? Quando é que eu devo procurar um médico? Qual médico? O urologista, né? Ele é o médico responsável para cuidar aí justamente do seu sistema reprodutor masculino. É o que vai orientar você quando você sentir algum problema, tá certo? E aí tem muitas pessoas que perguntam, qual a idade, como é que eu posso me prevenir desse problema que infelizmente afeta demais o público masculino, tá? E o que chama a atenção, pessoal, é que a próstata, tem até algumas pessoas que dizem, todo mundo sofre desse mal de próstata. Vocês já ouviram essa frase? Já. Mas na realidade, a gente não sofre do mal de próstata, a gente tem a próstata, que é uma glândula responsável justamente para quê? Para nutrir os espermas justamente no processo reprodutório, tá certo? Ou seja, ela é responsável justamente para lançar a comida ali pro espermatozoide, para ele no percurso até ter a fecundação, ele não morrer, tá certo? É assim que funciona. Então, a glândula reprodutora masculina, que é a próstata, ela fica ali abaixo da bexiga. Ela envolve justamente o que? Eu trouxe até um material, mas só que não vai dar para projetar aqui. Ela fica assim e aqui é o canal da uretra. Na maioria das vezes, quando você está com problema na próstata, quais são os sintomas que você vai sentir? Você vai sentir dor ao urinar. Você vai ter muitas vezes vontade de urinar e vai ter dificuldade na questão do jato, na micção. E aí, quando está mais severo, você vai ter também sangramento, tá certo? Por quê? Porque você já pegou, vou falar de forma assim bem prática aqui, você já pegou uma mangueira que você está lavando o carro ali, e aí você está lavando, dá a volta no carro e aí ela embola, o que acontece? Corta a água. Corta a água. É assim que acontece também quando você tem problema na próstata. Denise, quais são os problemas da próstata que pode afetar o homem? Prostatite, o que é isso? É uma inflamação na próstata, que é semelhante aos sintomas do câncer de próstata. Muitas vezes você está com a prostatite, uma infecção aí na próstata, e você diz, eu estou com câncer de próstata. E aí você já se desespera, você já fica com medo, tá certo? E por que acontece isso? Eu continuo batendo. Porque muitas vezes a gente não procura o urologista. Eu acompanhei um caso de um rapaz lá de São João dos Passos, eu trabalhava lá, e aí a gente veio trazer ele até a Medical Center, e lá a gente acompanhamos ele, e ele estava com todos os sintomas. Ele tinha dor a urinar, tinha ardência, tinha dor pélvica. Na maioria das vezes que ele tinha relação sexual com a esposa dele, depois já viu os problemas, e aí ele terminou se internando. O nível de infecção, o leucócito dele estava lá em cima, e quando ele foi no urologista só era uma prostatite, certo? E aí a prostatite, se você não cuida, ela afeta ali os teus rins, e aí pode afetar até de forma generalizada o seu corpo, tá bom? Outro problema, hiperplasia da próstata. O que é isso, Denise? É o aumento da próstata. Com o passar dos anos, você vai ficando mais velho e a sua próstata ela vai aumentando de tamanho. Por quê? Pela aumento também da testosterona. Ou seja, ela cresce do tamanho normal até a sua adolescência. Quando chega na adolescência, você tem um aumento da produção de testosterona e aí, consequentemente, ela vai aumentar o tamanho também, tá certo? E aí acontece a hiperplasia da próstata. E
Quando ela tem esse crescimento, você tem justamente que ir para onde? Para o médico. Tem casos que ela aumenta de tamanho, tá certo? E você não sente nada. E aí, se você não sente nada, a maioria das vezes você não vai procurar porque você não tem nenhum sintoma. O câncer de próstata, pessoal, ele já é um pouco diferente. Por quê? Porque ele surge em você e ele não traz sintomas. Na maioria das vezes, quando vem os sintomas do câncer de próstata, ele já está no estágio avançado. Aí tá o perigo, né? Aí está o perigo. Porque não tem o sintoma pra gente Não tem o procurar. sintoma. É assintomático. É por isso, irmão José Unísio, que a gente tem que procurar um médico de forma antecipada, tá certo? Segundo a Associação Brasileira de Urologista, aconselha o homem fazer a partir de 50 anos. 50 anos. O exame preventivo da próstata. Denise, por que é 50 anos? 50 anos para aqueles que não têm caso na família. Por exemplo, você teve um pai que teve problema de câncer de próstata. Ah, Denise, então vou procurar um médico só com 50 anos? Não. Você vai procurar aí a partir de 40, 45 anos. Tá certo? Ah, eu tive um irmão que teve câncer de próstata. Também 40, 45 anos. Tá certo? Ah, Denise, eu tenho 70 anos. Tenho 70 anos. E aí, minha próstata aumentou um pouco de tamanho, e aí surgiu um tumor maligno. O que eu preciso fazer uma cirurgia? Você tem que avaliar justamente com o médico, para saber se você for uma pessoa que tenha uma chance de sobrevida de acima de 10 anos, muitas vezes é aconselhado fazer um tratamento por completo. Tem casos que eles não aconselham. Essa semana no hospital eu estava cuidando de um paciente com 90 anos. Ele teve um AVC isquêmico. E aí ele começou um sangramento pela via uretral. E sangramento muito. Tudo indica que ele está com uma hiperplasia da próstata e talvez já tenha até um tumor. 90 anos. A chance de um tratamento é grande? Não é, pessoal. Não é. Vai ser um sofrimento maior. Então, é por isso que hoje, nessa palestra, eu resolvi trazer justamente o foco da prevenção. É por isso que eu coloquei logo o texto bíblico, né? Que diz justamente que o desejo de Deus é que a gente tenha saúde de forma preventiva. E aí, pessoal, como eu disse, os fatores de risco são históricos justamente na família: obesidade, sedentarismo, idade avançada acima de 65 anos, estilo de vida e fatores genéticos podem aumentar as chances de desenvolver a doença. Então, aqui também é colocada a questão dos sintomas. Os sintomas são em sua fase inicial, tem evolução silenciosa. Muitos apresentam sintomas, ou quando apresentam, são semelhantes ao de crescimento benigno da próstata. A dificuldade, a dor ou ardor ao urinar, necessidade de urinar muitas vezes ao longo do dia, noite principalmente. E a fase avançada pode provocar a dor nos ossos, sintomas urinários ou, quando mais grave, infecção generalizada e insuficiência renal também. Tá certo? Prevenção. A prevenção possibilita um diagnóstico precoce da doença, maior chance de cura. Como em sua fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas, só aquilo que eu falei, tá bom? E é necessário realizar exames preventivos, tá certo? Exames de toque retal e exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA. Quem já ouviu falar no PSA aqui? Eu já fiz. Já fez, né, irmão? Olha, isso é bom, isso é bom. O PSA, ele é um exame, tá certo? Que é um exame justamente que faz o quê? Que mede justamente o antígeno prostático específico. Se tem alguma alteração na próstata, ele vai mostrar por meio de exames laboratoriais. Ah, Denise, mas então eu fiz o exame de sangue, eu não preciso ir para o toque retal. Não é bem assim, tá certo? Porque muitas vezes você faz o exame de PSA e não mostra o tumor, tá certo? E aí, Denise, o que acontece? Quando você faz o exame de toque retal, o médico ele vai avaliar a textura da tua próstata. Geralmente a textura da próstata é uma textura amolecida, tá certo? Pega na ponta do nariz aí, vocês. Olha, pega essa parte de cima aqui. É duro? É duro, né? Pois o médico, quando ele vai tocar na sua próstata, ele avalia justamente se ela está endurecida. Na maioria das vezes, quando tem tumor, ela vai estar endurecida. Tá bom? Também com a questão do exame do toque retal, ele vai avaliar o peso dela.
tá certo? Hoje, a próstata ela tem que estar em média aí, da idade do homem adulto, vai estar em torno de 20 gramas, 30 gramas. Quando ela está acima disso, precisa ser avaliada, tá bom? Então, assim, é um exame rápido, tá certo? Tem essa questão do estigma, do preconceito, né, Moisés? Moisés chega abrindo um sorriso ali, tá bom? Mas assim, tá longe, ele cruzou os braços aí. Mas pessoal, assim, hoje, se você estiver pensando que o médico vai lá, vai olhar pra cara aqui do Gonzaga e dizer, rapaz, esse aqui tá gravado, onde eu vejo, não é assim que funciona, tá bom? Tem a ética profissional. Olha, tem a ética profissional, tá bom? Tem a ética profissional. E é isso que importa, por quê? Porque quando você procura os meios de forma preventiva, pode ter certeza, você vai ter qualidade de vida, você vai principalmente ficar mais tempo com a sua família, você vai principalmente poder pregar mais o evangelho. Por que eu falo isso? Porque quando a gente não tem saúde, primeiramente você vai se preocupar com você. Você quer se livrar daquela situação. Então você vai ter tempo para pregar? Não. Você vai ter tempo para trabalhar mais na igreja? Não. Seu tempo com a família vai ser bom? Não. Você vai estar preocupado com você. Então, quando a gente tem saúde, a gente vai ter principalmente qualidade de vida. A gente vai poder oferecer qualidade de vida também para nossos familiares, tá bom? E aí, pessoal, hoje, quais são os tratamentos que é orientado justamente pela Associação Brasileira de Urologia? Foi diagnosticado com hiperplasia, com infecção, tem os tratamentos específicos medicamentosos, tá bom? Ah, teve um tumor de próstata, tem o quê? Tem tratamento cirúrgico, tem a quimio e radioterapia. Ah, Denise, eu ouvi falar que quando a pessoa faz um tratamento de próstata, quando o homem faz o tratamento de próstata, ele vai ter a perca de ereção. Irmãos, na maioria das vezes sim, tá certo? Se você tinha essa dúvida aí, vai afetar a sua vida sexual? Vai, pode ter certeza, tá bom? Só que hoje tem meios, tá certo? Para resolver isso, tá bom? Então, é por isso que eu estou falando hoje justamente aqui de forma preventiva, que quando a gente procura de forma preventiva, a gente vai ter qualidade de vida, tá bom? Por que, Denise? É uma pergunta que eu tinha quando não sabia desse tema. Por que na maioria das vezes o homem foi diagnosticado com um câncer de próstata, fez a cirurgia e aí ele teve impotência sexual? Porque na hora da cirurgia é lesionado os nervos penianos e aí, irmãos, afeta a questão da ereção, tá bom? E aí, Denise, o que pode ser feito para resolver a situação dessa? Tá bom? Hoje tem meios, por exemplo, como prótese peniana, e que vai ajudar na questão da sua vida, tá bom? Na vida sexual. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta? É possível, menos de 30 anos não tem como não aparecer problema de próstata, não? Irmão, geneticamente tem. Tem? Geneticamente tem. Rapaz, ele falou, rapaz, acho que eu tô, mas ele é muito novo. Eu digo, não, rapaz, a pessoa nova assim, isso... Tem. Ele pode surgir uma prostatite. Dificuldade na urinar, não pode ser. Uma prostatite, pode ser uma prostatite. Uhum. Tá certo? Na maioria das vezes ela afeta nessa idade aí de 30 anos, tá bom? E aí muitas vezes a prostatite vem por relações sexuais com parceiros com infecção também, tá certo? E aí passa de um para outro, afetando a questão da próstata. Irmão, essa questão do público e hoje mais afetado, né, também. Eu estive vendo uma palestra esse dia, né? Até com o médico, por um vídeo, e ele falou, deixou muitas pessoas na dúvida e criou aquele espaço, mas ele não esclareceu bem a dúvida, né? Essa questão da tineia, da cor, né? Ele disse que afeta bastante, né? O público, né? De cor negra, né? Cor negra. Realmente, essa é fato mesmo? É fato. A gente da pele mais escura, pele negra,
a chance de ter câncer de próstata é bem acima do público É mesmo. branco. Vê? E aí, irmão? Mas tem algum fundamento assim criado sobre a Baseado em pesquisa científica. científica? Entendeu? Baseado em pesquisa científica. Ele pega uma população demográfica, avalia o público e dentro dessa pesquisa científica demonstrou que a maior parte dos homens de pele negra tinha mais chance de ter câncer de próstata. E o negócio é sério, o negócio só sabe quem já viu, rapaz. Eu fiz lá em Goiânia, o PSA, os exames de sangue e tal, porque eu fui pegar meu sogrinho Amaranto, ele já operou 6 vezes. A última vez que eu fui pegar ele lá em Amaranto, os caras ligou, eu cheguei lá no hospital, ele tava gritando igual um desesperado. E a barriga grande. E não estavam conseguindo colocar a sonda nele. Não, ela obstrui de Aí o forma médico que não falou, consegue a ter única passagem. forma que tem aqui, pra nós tentar aliviar, é eu tentar com a seringa. Acertou aqui a seringa na bexiga dele e puxar. Moça, ele puxou 3 estojos grandes assim. Vamos chegar, aliviou. A bexiga fica cheia, não consegue ter passagem Aham. da uretra. Tem esse cidadão que passou por essa experiência. Aí ele falou, pode correr com ele pra operar o mais rápido possível. Aí nós trouxemos o Dr. Bigman aí. Aí fez a cirurgia. Passou por 5 cirurgias. Olha, eu vou contar. Pode ficar à vontade, irmão. Foi em 2009. Para a entrada de 2010, sabe? Eu estava trabalhando lá no Bom Jardim aqui, nos terrenos desse pessoal que está bloqueado. Né? Aí, eu era uma pessoa, eu estava velho também, onde eu andava, eu levava ele. Todo serviço eu levava ele. Né? Aí eu trabalhava no Orelha. Trabalhava, assava materiais, né? E A área do aquela coisa. Eu não tinha tempo para Deus, mas Eu tinha tempo para Deus, é só no trabalho, né? a Dia e de enfermeira. noite. Dia e noite. Fazer Dia igual e o noite, colega assava meu. alvenaria, assava Que material. fala que era um Fazer igual o velocista. colega meu, igual a besta do Apocalipse. Essa aí. Aí pronto, aí eu deixei a galeria, né? Eu Ele fiquei trabalha trabalhando onde? em mato mesmo. Hoje na é aqui. Lá, né? Sim. O pessoal Aqui nas me dava e eu No hospital meu. trabalhava. Tá, não. Mas quando foi um dia, Frequenta a igreja aqui? eu não sei que vídeo, Não, certo. e lá a gente bebe água, e água lá no Rio, era muito longe. Aí nesse momento a água faltou. Aí eu peguei pouca água, né? Pedia por água. Quem sabe a maioria dos nomes dos irmãos, tá Aí sacando teve daqui. pequeno Ah, Irapua. inflamação, no poder de mim. Aí quando deu Último fé, eu então, tava é passando por cima de uma Denil? curvada, assim. É. Quando deu fé, me deu vontade de urinar. Aí saiu aquela gota de sangue. Aí que nem o dono de lá na casa que eu tava lá, que era o Roberto, né? Ele não deu fé nisso. Aí eu não disse nada, só fez de pegar a bicicletinha e daí distância de uma légua. Lá do Guarani pra cá, pode dizer que é uma légua. Aí, entrei na bicicletinha, que eu ia pra ela, sem água. Aí também Pensava que era um especialista, né? Um médico da de próstata. É enfermeiro, né? Aí continuando. Conhece bem, hein? E você conta aqui ou. Aí uma hora minha mulher me foi, né? E ela. Eu fui lá, fui mostrar, eu perguntei a mulher. Aí, inclusive, sangue, no conhecimento dele, mostrei pra ela.